Olá, gente! Sejam bem-vindos todo mundo, a BPC, todo mundo junto. Olha, hoje nós vamos conversar sobre o calendário da gente anual. Vamos conversar sobre o projeto da Cacá também rapidinho, que ela vai passar na sexta-feira. E vamos conversar também, acho que sobre o e-book não precisa conversar, né, Celso? Isso daí a gente já resolveu, né? Então, são só essas duas pautas que a gente vai organizar hoje. O que a Cacá fez, ela vai apresentar agora, e o calendário que nós vamos organizar agora, tudo direitinho. Show. Cacá? Beleza. Bom, pessoal, eu enviei uma préviazinha só para vocês opinarem, né? Eu queria a participação de todo mundo, porque eu queria que estivesse com a linguagem mais leiga, mais simples, mais direta possível, apesar de ser longo, né? Vocês viram que acabou ficando um escopo um pouco longo, já tem 3 páginas e muitas perguntas, mas isso serve exatamente para a gente fazer uma preparação das pessoas quando elas forem sugerir um projeto. Por quê? Na gestão de projetos, a gente precisa prever todas aquelas questões que eu sugeri lá. Precisa saber quem está envolvido, qual é o tempo que a pessoa imagina, onde ela pretende veicular essa ideia, né? Se ela vai querer que seja uma palestra. Tem gente que vai sugerir que tem um tema para palestrar, mas ela imagina fazer somente presencial, ela nunca tinha pensado de outras formas. Então, aquelas perguntas elas vão direcionando a pessoa a ser específica. É quase aquela nossa ferramenta de coaching, né? Especifique lá os seus objetivos, que vem antes do roadmap, especificação de objetivos. Então, é bem isso, é a gente fazer as perguntas para direcionar as pessoas e elas previamente pensarem sobre aquilo. Porque muitas vezes elas podem não ter a ideia ou nunca ter pensado sobre o assunto e não ter essa clareza. Ao indicar um projeto para a sociedade, a pessoa tem que ter a consciência de que não basta ser uma coisa que ela gosta e ela tem facilidade e habilidade para fazer. Precisa ser um projeto que agregue a quem vai recebê-lo, no caso da associação, os associados. Por quê? Eu queria que todo mundo contribuísse com o seu know-how. Só que cada um vai ter que contribuir com isso, e isso tem que ser um gerador, tem que ter interesse do outro lado para quem recebe. Eu penso que é papel da associação ter uma mentoria mensal, semanal, aliás, ter um curso desse mensal. Então, a gente precisa que seja um curso que tenha um gatilho, uma isca de agregação de valor. A pessoa tem que se interessar por aquele tema, tem que fazer sentido para ela. E, mais que isso, precisa estar alinhado com o propósito e os valores da associação, né? Não dá para a gente veicular uma coisa que é interessante, mas não tem nada a ver com a associação. Não podemos. Os valores precisam sempre, da organização e do palestrante, precisam estar sempre alinhados para que estejam sendo realizados, né? Nessa tema. Então, eu já montei, coloquei o logo, eu fiz de uma forma muito simples ali no Word mesmo, só para poder estar como se fosse um papel oficial, né? Um papel ficou ótimo. Eu fiz bem de forma no Word, só adicionei. E aí eu vou distribuir, eu mando... Na verdade, Celso, como todo mundo já deu ok, eu vou só alterar aquilo que você me pediu de colocar em Romanos e te libero a nova versão para que você, como diretor, ofereça na sexta-feira, combinado? Tá bom, eu queria só comentar uma coisa. Assim, cada tópico que você assinalou tem uma explicação. Perfeito. Então, a explicação tem uma numeração 1, 2. Só que o tópico está sem numeração. Então, se de repente a gente for falar de algum ponto de um projeto e tiver que falar, está no terceiro parágrafo, está no quinto, não, melhor fazer item 1, item 2, item 3. Aí coloca em Romanos, né? Porque daí fica item 1, 1.1, 1.2. Isso, tá aí bom. dá pra gente saber. Por letras, aí eu ponho opção A, B, C, assim fica mais simples, né? E fica mais fácil de demarcar. Mas eu faço essa alteração, envio para você, e aí na sexta-feira você distribui a todo mundo diretamente, tá bom? Obrigado, Cacá. Diretoria para ele. Ô, Cacá, eu não consigo. Eu vi que você mandou, mas eu não consegui ver, abrir para dar uma olhada, viu? Por isso que eu não falei nada. Eu ia mandar, eu quis mandar em Word mesmo, porque as pessoas vão responder lá mesmo.
Eu vou até fazer agora, deixando espaços para as respostas. E aí eu mando a versão final. Mas o pessoal deu uma lida, eu queria opiniões para saber se eu estava sendo eloquente demais, de repente, na linguagem. Eu queria que ficasse simples e Cacá, eu vou falar para você. Explicar o simples dá trabalho. Não, é que tá simples para mim. Dá mais trabalho do que explicar o complicado. Explicar o que é simples dá muito trabalho. Fazer é mais fácil do que descrever o que tem que fazer. Mas se a pessoa lê e ela explica, um pouco de orientação, ela preenche tudo aquilo. Exato. A Fabi comentou que não leu, mas eu tenho certeza que você vai gostar, Fabi. Que tá bem, tá bem escrito, tá bem organizado. Você tá no mudo, Fabi. Você tá no mudo. Eu acho que você foi bem detalhista, Cacá. Você foi bem detalhista e eu achei isso muito importante, porque tem muita gente, como você falou, que quer fazer um projeto, mas não sabe exatamente qual vai ser o retorno dele, por que está linkado na associação, exatamente aqueles detalhes. Você colocou muitos detalhes, mas eu acho que ficou perfeito por causa disso, porque como a gente está começando a associação, está todo mundo mais ou menos perdido, todo mundo quer fazer um monte de coisa, mas não sabe exatamente o quê. Então, por isso eu achei que foi perfeito. Eu acho que o Celso poderia achar até que poderia simplificar, né? Que não precisava ser tão detalhista. Mas eu achei que o detalhista força a pessoa a se organizar muito melhor. Exatamente. É importante também a gente pensar em métrica. Eu preciso mensurar o resultado daquilo que eu aplico, enquanto organização. Em qualquer empresa, estou falando de CNPJ, né, gente? Eu não estou... Você aplica uma coisa, você precisa mensurar como que a gente vai medir depois o efeito disso. Como que você imagina ao propor o seu projeto? Que a métrica seja feita posterior? Vai ser de imediato, no final? Eu imagino que depois a gente vai coletar de alguma forma. Então, assim, eu acho que é tudo levar à reflexão, né? A pessoa pode até fazer alguns campos com mais facilidade, depois tirar dúvidas com alguém, né? A gente pode sugerir isso. Conversa com um colega sobre os campos que você não tiver dificuldade em preencher. Mas é importante pensar sobre todos eles, né? A forma como você amplia isso, especifica de forma que seja realizável. Eu tenho uma sugestão. Pode mandar. Pois não. Cada item daquele, transformar o conceito numa pergunta. Que nem perguntas de coach. Você tem um monte de conceito para explicar, mas você transforma aquilo numa pergunta. Qual o seu propósito? Interrogação e espaço para preencher. Qual o seu objetivo? Qual o impacto? Entendeu? Porque... eu vou dar uma exemplo. Que eu tinha posto o título e depois embaixo tinha ficado uma perguntinha. Isso, para ficar didático, né? Porque daí a pessoa responde o que está ali, entendeu? Para instigar mesmo. Perfeito, eu vou fazer isso sim. Eu dou uma melhoradinha hoje e já retorno a versão final para amanhã, tá bom? Tá bom. Perfeito. Fabi, você ia falar alguma coisa, Fabi? Não, eu ia falar que eu não consegui ver que falou que eu ia gostar, mas quando a gente terminar aqui, eu já vou aqui para dar uma olhada. Tá bem escrito, tá bem organizado, você vai gostar. Fabi, inclusive porque você já tem o projeto, né, Fabi? Você tem aquele projeto do Reiki, né? Então você já pode já mandar bala. Né? Legal. Gente. Eu acabei não passando aquele... Falei com vocês dois, mas depois eu coloco lá no grupo para eles saberem também qual foi a minha ideia. Legal. Tá. Porque agora o mais legal é porque agora já sai tudo direitinho, sabe? Direcionado. Já responde o da Cacá. Inclusive, até a Karim fez um outro tipo de projeto que eu acho que vai complementar o seu. O seu vai complementar o dela, porque o dela abrange a área que cada um vai estar responsável, né? Na associação que a gente ainda não delimitou, mais ou menos, né? Só alguns cargos a gente delimitou, mas assim, o que cada área tem em geral, e aí vem os projetos embaixo, né, que você colocou, e eu acho que assim vai dar para a gente se organizar muito bem. Agora, gente, vamos ao segundo ponto. Calendário. O que vocês acham? Vocês acham muito botar toda sexta-feira esse mesmo horário às 9h da noite? Não, a gente no estatuto, a gente tem que ter uma reunião mensal de diretoria. Uma reunião de diretoria para discutir assuntos, etc. e tal. O intervalo de 3 semanas entre uma reunião e outra é para a gente colocar as coisas em movimento. Então, reuniões de deliberação não é aconselhável que seja toda semana. Mas não, estou falando em geral, Celso, de todo mundo junto. Tomou uma decisão. Não, a de todo mundo junto não precisa ser mensal. A de diretoria no estatuto é mensal. A de todo mundo
pode ser um pouco mais espaçado ou outros. Por quê? O espaço que a gente tem de 4 semanas entre uma reunião e outra é quando a gente vai ter acompanhamento das atividades, dos cursos, das lives. Tem que ter espaço para realizar. Né? Porque o foco, na verdade, é realizar, né? Então, tá, mas então... reunião de planejamento toda semana não é planejamento, né? Não, eu estou falando do geral, de todo mundo junto, você entendeu? Para todo mundo entreter, engajar, assim, sabe? Todo mundo está participando. Pode Posso falar. falar? Olha, eu honestamente, vou ser muito honesta mesmo, vou ser claríssima. Quem concordar comigo, por favor, me avise aí. Eu acho que uma reunião por mês com todo mundo é o suficiente. E eu sugeriria que fosse num dia, por exemplo, eu tenho uma confraria que ela funciona assim: é na segunda quarta-feira da segunda, na quarta-feira da segunda semana do mês, entendeu? Porque independe do número que vai cair. É um dia que é fixo para aquela organização. Então, as pessoas elas já vão se organizar para aquela data. E eu acho que mais que uma vez por mês fica difícil, porque até uma vez é difícil, né, gente? A gente conseguir conceber. O que a gente costuma fazer, né, para a gente planejar as reuniões, a gente determina que seja, por exemplo, numa quarta, numa quinta-feira, um dia que não tem muito impacto na agenda de todo mundo. E eu também a Cacá não podia, por isso que a gente não marcou quinta, a gente marcou sexta, mas era a Cacá. Calma, Yane. A gente pensa num dia da semana que não tem impacto para todo mundo. Porque, por exemplo, marcar no domingo é ruim. Marcar na segunda pode ser bom, marcar numa sexta pode ser ruim. Porque eu acho também. Então, para mim, de sexta, na verdade, também é meio complicado, porque muitas vezes eu não estou e às vezes estou fazendo eventos. Que dia, Fabi? De sexta, para mim, sexta, nem sempre consigo. Então, a gente tenta encontrar um dia que seja razoável. E a partir desse dia razoável, a gente determina dessa maneira que a Cacá está falando. Vai ser na segunda semana? Vai ser na terceira semana? Por que é melhor para a gente? Começo do mês, fim do mês. Sim, isso. Depois que a gente define isso, a gente olha o calendário, vê quando cai esses dias, já estabelece todas as datas do ano. Todas as datas do ano. E passa para todo mundo se planejar, saber que naquele dia vai ter uma reunião do pessoal, entendeu? Perfeito. Deixa eu falar mais. Eu acho o seguinte, só um pouquinho, Cacá. Eu acho o seguinte, amanhã é dia 5, certo? Será a primeira reunião de todo mundo junto, né? Eu acho que pode verificar mais ou menos toda terça-feira, segunda terça-feira do ano, que vai cair sempre mais ou menos dia 9, por aí. Eu acho que é uma data boa. Segunda ou terça que dá para... Assim, olha, para mim não é bom, mas eu acho que não vai ser bom 100%. Sempre vai ter que se adaptar. Na terça-feira de vocês, eu vou ter que remanejar a minha agenda. Só que é uma vez só no mês, eu consigo fazer isso. Por exemplo, quando eu e não vai conseguir agradar todo mundo, né? Não, pode ser quarta-feira, quinta-feira também. É só uma ideia, assim. Para já começar a partir do dia 5 amanhã, para já ter uma regra mais ou menos ou 5 dias a mais ou 5 dias a menos do dia 5. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que é uma percepção que eu tenho da minha rotina. Para mim, o dia mais tranquilo é segunda à noite. Que é onde eu tenho menos quantidade de coisa para resolver, porque conforme a semana vai andando, as coisas vão acontecendo. Minha percepção, estou dando uma sugestão, entendeu? Eu acho que deve ser. Não é o meu caso. Fala de novo, Carmen. Fala de novo, Cacá. Eu acho que deve ser o caso da maioria das pessoas. Não é o meu caso. Eu tenho sessões fixas de segunda, terça, quarta e quinta. Meu único dia sem sexta, quarta e quinta. Porque eu me dou direito. Então é sexta-feira. Mas de qual horário dessas sessões? Porque de repente eu atendo das 7 até as 11. Ixi. Por isso que a gente marcou na sexta. Por isso que a gente marcou na sexta-feira. Mas eu concordo que a sexta-feira também é ruim para mim, porque a sexta-feira é dia de viajar, né? Por exemplo. Eu me organizo, comprometo. A Fabi também costuma viajar, né, Fabi? Sim. E aí eu tenho... É que assim, uma vez ou outra dá, mas às vezes eu também tenho eventos, eu tenho medo de não poder comparecer em várias, Cacá, né? Cacá, deixa eu te perguntar uma coisa.
essa sugestão que você deu de eventualmente naquela data ter que remanejar, se fosse numa segunda, ia impactar negativamente para você? Pode ser, para mim pode ser na segunda. É como a Fabi falou, eu acho que de sexta é pior para todo mundo. A minha gente eu me dou o fim de semana, entendeu? De sexta-noite. Mesmo porque, Cacá, mesmo porque com a sua rotina, você ter a sexta-feira livre é importante. Isso, eu remanejo e jogo para aí. É isso que eu faço. É importante, porque é que nem eu falei para a Ioli. Falei para a Ioli, sábado e domingo dedica para a família. É isso aí, total. Dedica para a família. Tem que ter esse tempo. Ele me proibiu de falar fim de semana, gente. Ele achou que eu estava falando demais com todo mundo. Não, Você acha, gente? A gente vem na empolgação e quer falar disso todo dia, mas tem que ter o tempo de dedicar para a família, para os amigos, para o lazer, para a viagem. Claro. Ô, gente, posso dar uma sugestão? Pode. Como cada um pode uma data, a gente não poderia não estabelecer assim, por exemplo, todo mês vai ser na terça. Mas, por exemplo, o primeiro mês vai ser na segunda, o segundo vai ser na terça, porque aí cada mês vai dificultar para uma pessoa, mas a gente consegue atender a todos. Fabi, isso pode ser que aconteça mesmo, mas a minha sugestão é, vamos estabelecer uma regra só, também ver acho. como que acontece, e se a gente vê que não atendeu a maioria, a gente muda a regra, entendeu? Porque se mudar um dia segundo, um dia terça, um dia... Fica complicado. Fica bagunça. Então vamos lá. Segunda-feira, então, primeira segunda-feira ou segunda-feira do mês? Já vamos resolver isso. Primeira ou segunda-feira do mês? O que vocês acham melhor? Ô Samuel, que dia que está caindo as reuniões da Fiesp? Na segunda? Você tem um calendário fácil aí? Eles não divulgaram o calendário desse ano ainda. Mas você teve uma reunião aí, não teve? Esse ano? Deixa eu ver aqui. Porque daí eles repetem, mas eu não sei se é começo do mês ou final do mês. É toda segunda-feira, eu acho. Segunda ou terça-feira. Então, deixa eu ver. Teve uma reunião aqui, DDS, foi dia 18. Então tá mais pro meio pro final do mês. Dia 18 é segunda-feira. Dia 18 é segunda-feira. Primeira segunda-feira. Eu acho que segunda-feira é melhor, Ioli. Tá bom. Segunda semana do mês, segunda-feira. Isso, começando em março. Não é segunda semana do mês, é segunda-feira. Porque a semana pode começar na terça. Tá, segunda-feira do mês. Segunda-feira do mês. Não. Primeira segunda-feira, para facilitar. Primeira segunda-feira. Primeira segunda-feira do mês a gente se junta. Boa. Para facilitar. Tá. Que horário? Eu acho que da 8 às 10. Dá tempo de jantar e tal, não sei o quê, né? Tá. Das 20 às 22, tá? Isso. Agora, vem cá. Isso é a reunião com todo mundo, certo? Com todo mundo. Agora, e a de diretoria, Celção? Então, a gente pode fazer... Teria que ser antes, seria melhor antes. Reunião de diretoria, não vai ser uma coisa demorada. Porque a gente mas você não falou que é uma vez por mês? Eu acho que foi perfeita essa. Marcou, todo mundo podia, papum, pronto. Porque a gente pode fazer meia hora antes. Tá. Tipo, assim, ó, das 20 às 20h30, reunião de diretoria, das 20h30 às 10h, também não com tem todo mundo. 2 dias, né? Não come 2 dias. Mesmo porque a gente vai trocar ideias pelo WhatsApp, pelo WhatsApp, então já vai estar tudo resolvido já. Tá, aí a gente marca, se necessário, a gente marca meia hora antes da reunião com todo mundo, se for necessário. Perfeito. Isso. Tá. Não. Das 20 às 20h30, reunião de diretoria. Porque tem que ter, das 20 às 20h30, reunião de diretoria. Então seria das 19h30 às 20, né? Não, das 20... aí das 20... Não, pera. Em vez de você dar 2 horas de reunião com todo mundo, a gente faz meia hora de reunião de diretoria e em seguida faz 1h30 com o pessoal. 1h30, tá bom. Tá bom? Porque é aquele negócio que eu falei, 1h30 são 90 minutos. Se você dividir em 2 blocos de 45, é o tempo que a pessoa mantém a concentração. Que nem eu estava falando, antigamente, as aulas na faculdade, elas duravam 50 minutos,
porque era o tempo médio que um ser humano conseguia manter concentrado, 50 minutos. Hoje baixou para 40, 30 minutos o tempo de concentração das pessoas. Então não adianta fazer o negócio 2 horas direto. A pessoa fica eu acho que eu estou nesses 30, viu, Celso? A pessoa fica meia hora atento, depois começa a dispersar, desliga, fica de saco cheio. Não é legal. Verdade. Tá bom. Agora, um encontro presencial, o quê? De 3 em 3 meses? O que vocês sugerem? Eu acho que dependendo da quantidade de pessoas, dá para a gente montar bimestral, que seja, entendeu? De 2 em 2 meses? Dependendo da quantidade, porque, por exemplo, essa atividade da yoga poderia ser mais frequente, quinzenal, por exemplo. Encontros depende do encontro. Se for um encontro de poucas pessoas, dá para fazer com mais frequência, porque é mais fácil de organizar. Não, mas a gente pode marcar e vai quem puder, né, Celso? Que nem dessa vez. A gente marca. Tipo, a gente já deixa aqui, ó, na nossa agenda. X dias vão ter encontro presencial. Quem puder ir, vai. Quem não puder, não vai. Entendeu? E encontro presencial, dessa vez, também teve o seguinte fator, né? Foi quem poderia ter disponibilidade naquele horário à tarde, no meio de semana. Então, mas a gente pode fazer Parque do Ibirapuera, a gente pode... Como tem muita divergência de horário das pessoas, né, de rotina, é mais difícil conseguir reunir todo mundo. Mas, Fabi, ó, o que eu acho que a gente podia fazer é o seguinte, Portão 7 Ibirapuera, fica já um lugar para encontro que fica fácil, se quiser faz piquenique, se quiser faz aula, se quiser faz o que quiser, conversa, senta lá, tipo, é de graça para todo mundo, horário, não custa nada. O horário lá é até às 16 horas só, é isso que eu estou falando, olha. O que, o parque? Não, agora tá liberado. O dia que a gente foi, fechou às 16. Ah, sim, assim. É que estava naquela fase vermelha, não é? Por isso que eu acho que é relativo. Se for fazer um encontro do pessoal, tem que ser mais espaçado e pode ser, por exemplo, num sábado, uma coisa muito exclusiva. Gente, só um minuto, vou pegar um carregador, meu celular vai acabar. Tem que ser uma coisa muito especial, assim, porque o pessoal tem que quebrar a rotina familiar dela para estar num encontro desse, entendeu? Mas eu acho melhor dia de semana do que fim de semana, Salsão, porque se é só fim de semana a pessoa está com a família, com os filhos, entendeu? Aí sim incomoda. Eu acho que dia de semana é trabalho, entre aspas, né? Entendi. Então poderia ser uma coisa do tipo um horário mais curto, né? 2 horas, uma atividade de 2 horas, por exemplo. Das 2 às 4, tipo assim? Das 2 às 16? Por exemplo, das 2 às 16, alguma coisa assim. Tá, e vai quem puder e quem quiser. Tipo assim, eu nem que tenha 1, 2, 3, 4, não importa quantas pessoas, pelo menos fica... Todo mundo sabe que no Portão 7 do Ibirapuera, das 14 às 16, tipo, sei lá, segunda, terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta, tem alguma atividade da associação lá. Isso é muito legal, isso é muito bacana, isso é muito união, sabe assim? Porque às vezes a pessoa quer passar um projeto, quer fazer alguma coisa e quer ser presencial, tá junto de alguém, entendeu? Então é um jeito de agregar as pessoas isso. Nem que tipo você não possa estar, Celso, nem eu, e outras pessoas possam. Fala, amor. É legal, por exemplo, você foi para uma aula de yoga, a gente já combinou uma próxima aula de boxe que o Cadu vai. Quem, por exemplo, a Fabi quiser ir um dia fazer aplicação de reiki, aí quem das pessoas que trabalham aqui, eu posso um dia fazer uma sessão de points of view, cada um pode ir fazer, contribuindo com algo que... Sensacional. Sensacional. A gente sempre na quarta-feira, 14 às 16, no Portão 7 do Ibirapuera, aí a gente pode uma vez por mês e intercalar no meio, né? No meio, na terceira semana. Terceira semana. Na terceira do mês. Para dar reunião. E assim você tem atividade mensal, né? Vai com quem puder. Sensacional. Olha, gente, a gente já está fazendo tudo. Vocês são sensacionais. Amo vocês. Agora, o que mais me interessa, Beach Coach. Dia 6 de novembro, Beach Coach. O que vocês acham? Vocês não sabem, gente. Esse fim de semana, eu enjoquei, eu enlouqueci. Não posso falar mais essa palavra, enlouqueci. Eu fiquei radiante, imaginando todos nós no mar, porque eu estava com uma terapeuta e ela trabalha sonhos.
E ela falou, Iole, aqui no mar abre-se um portal. Aí eu falei, caraca, por isso que no Positive Coach eu falei que a gente tinha que estar todo mundo no mar, porque exatamente eu já intuía que tinha esse portal, que eu nem sabia, mas estava intuindo. Agora, você imagina todos nós naquele mar, gente. Putz, vai ser a coisa mais legal do mundo. E depois todos nós na cachoeira. Vai ser sensacional. Então, primeiro final de semana de novembro, dia 6. Pode falar, Cacá. Apontamento. Tá? Meu lado conforme sempre chamado aqui, né? É feriado dia 2 de novembro. Tem que considerar isso, tá? É o fim de semana anterior. Se cai depois, se cai antes. Cai fim depois. De semana. E a gente pensou no dia 6, Cacá. Depois. A gente pensou no dia 6, Cacá, porque não é feriado. Então não vai ter muita gente para disputar espaço com a gente, entendeu? Perfeito. E fora não é nem isso, é porque é mais caro também, né, gente, feriado. Com certeza, não vale a pena. Valeria a pena fazer fora mesmo da data. Perfeito. Deixa eu passar só um recado. Então, deixa pré-agendado para o dia 6, é lógico que vai depender de todas as questões de segurança, da pandemia, etc. Claro. Mas a gente deixa assinalado na agenda para tentar deixar reservada essa data. De 6 a 8 de novembro. 6 a 8 de novembro. Porque a Patrícia mora na Bahia, a Patrícia mora na Bahia e ela já quer vir, né, gente? Ela tem que se programar. Pra gente tá fácil, pra gente tá fácil. Gente, o Beach Coach vai ser a melhor coisa do mundo inteiro, vai ser sensacional, meu. Olha, eu já tô enlouquecida. Não posso falar essa palavra, já tô radiante de tanta felicidade. Deixa eu só avisar aqui, o tempo tá acabando. Vocês querem falar alguma coisa de encerramento, algum comentário? Iole, eu quero. Iole, você falta tá? Eu e a Aline? Como você quer fazer? Você quer passar essa pauta que você... para a gente montar e deixar organizadinho? Sim, já passo para vocês. Bom, mas eu produzo ela e libero junto com o meu projeto, o escopo do projeto para o Celso amanhã passar para todos os associados, tá bom? Obrigado, Cacá. Perfeito. Samuel, alguma colocação? Samuel, Fabi, Aline? Não. Eu só estou em uma colocação que eu estou aprendendo muito com vocês, porque eu sou advogado, então eu sou a profissão mais chata do mundo, né? Não é, não. E eu estou aprendendo muito com vocês. Agora eu já faço parte da comissão de coach lá da OAB também. Né? Que legal! Coloca a gente lá dentro. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, colocar vocês lá dentro, de tal forma que a associação possa fazer palestras lá dentro. Show de bola. Vamos fazer isso. A Teca faz parte, né? A Teca faz parte? Ela é advogada, coach e parte lá da comissão de coach da OAB. Legal. Que legal. Eu tô esperando agora eles marcarem reunião aqui. Legal. Para participar. Bacana. E tô empolgado com essa associação aí. Bacana. Yes! Queridas e queridos, Samuel, muito obrigado aí. A gente vai encerrando a reunião de hoje. E vamos dizer qual que é a data da próxima. A gente marcou segunda-feira e tal, não sei o quê. Quando é que ficou o dia? Primeira segunda-feira, dia 1º de março. Dia 1º de março, combinado. Tá. Então tá, dia 1º de março, às 20 horas, a gente se reúne meia hora de diretoria e às 20h30 com o pessoal, tá bom? Perfeito. Combinado. Fechado. Fechou, gente. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Beijo para todos. Beijo pra todo mundo. Beijo. Obrigada, gente.